Bom dia a todos. Então, indo para a nossa aula da semana de Direito do Consumidor, no último encontro, falamos ali direto da PUC, né? Agora voltamos exclusivamente para a plataforma digital. Nós falamos sobre cláusulas abusivas nas relações de consumo e, nessa sequência, falaremos então da estrutura genérica, que é de práticas abusivas. Na verdade, o gênero é práticas abusivas, o que engloba publicidade abusiva, publicidade enganosa, cláusulas abusivas, né, entre outros vetores aí, geradores de desequilíbrio na relação contratual com o consumidor. E aí, então, falamos um pouco genericamente do contexto de práticas abusivas, né? E aqui nós vamos dividir um slide tratando justamente disso, de práticas abusivas, que pegando aqui uma expressão do jurista Gabriel Stiglitz, da Argentina, um grande e reconhecido jurista, ele diz que práticas abusivas são condições irregulares de negociação nas relações de consumo porque ferem os alicerces da ordem jurídica, seja pelo prisma da boa-fé, seja pela ótica da ordem pública e bons costumes. Não digo que toda prática abusiva tenha uma má-fé por detrás dela, mas com certeza não tem aquela observação da boa-fé no sentido de se importar com o outro, de ser leal, de reproduzir confiança, né? E gerar essa confiança na prática, né? E dentro dessa ideia, quando a gente fala em cláusulas abusivas, seriam práticas abusivas já previstas dentro de um contrato, né? Assim, colocadas, apresentadas na forma de cláusulas. Não entrando nesse contexto contratual, a gente trabalha elas de uma forma mais aberta, observando que existem práticas abusivas que restringem a liberdade de escolha do consumidor, já em momentos pré-contratuais, né? E depois outros que podem ser feitos em momentos de execução do contrato e até mesmo pós-contratuais, né? Posteriores ao encerramento do contrato, vamos dizer assim, ao adimplemento de ambas as partes, mas ainda prevendo que existam deveres que vão além, né, dessa relação contratual terminada. Como eu disse, né, nós temos práticas abusivas na versão publicidade enganosa, abusiva, cláusulas abusivas. Temos situações indicadas no artigo 39 que não se encaixam nessas outras duas acima. Temos outras situações dispersas pelo CDC, fora do artigo 39, né, que é um rol exemplificativo de práticas abusivas, porque o mercado é muito versátil na produção de abusividades. E temos também outras situações de abusividade que não estejam previstas no CDC e que sirvam até para outros setores que não necessariamente a relação de consumo. No que diz respeito ao momento contratual, como eu disse, né, é sempre bom registrar que o artigo 39 de práticas abusivas do CDC, ele é do tipo números apertos, quer dizer, são situações exemplificativas, não é porque não está lá que não poderá ganhar também esse status de prática abusiva, gerando nulidade, algumas também algumas sancionadas com medidas administrativas a serem aplicadas por PROCONs e outros integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, como também
até mesmo com capitulação criminal, né? Embora a versão criminal no CDC seja bem mais tênue, bem mais limitada. No que diz respeito ao momento contratual durante a execução de contrato, o artigo 39 do CDC, inciso 13, diz que é prática abusiva aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. Quer dizer, num dado momento, o meu fornecedor olha para mim e diz, agora nós vamos usar o IGPM, que acumulou aí quase 35% de um ano para cá. Quer dizer, foi um índice que foi para as alturas e aí, claro, para me produzir uma onerosidade muito excessiva, já seria ruim ter que conviver com ele desde o contrato, já seria até um argumento para revisar o contrato, quem sabe. Pior ainda se o sujeito chega e diz, agora eu vou usar o IGPM. Isso seria, em princípio, uma prática abusiva. Existem outras que surgem, e aí eu acho que é um momento de muita evidência de práticas abusivas, que surgem no momento pré-contratual. Nós temos ali o artigo 39, incisos 1, 2, 13 até o 40, que falam sobre situações de práticas abusivas, que mesmo que não sejam decorrentes de má-fé, são cenários aí de geradores de desequilíbrio, né, ao consumidor. O primeiro deles, e aí bem colocado no artigo 39, inciso 1 do CDC, é o caso da venda casada. A venda casada é uma prática abusiva clássica e é reconhecida no mundo inteiro. Quer dizer, pelo menos em boa parte dos lugares que se preocupam com a proteção do consumidor. Venda casada é aquele cenário em que, para você quer comprar um produto, mas só pode comprá-lo se levar outro junto. Claro que existem situações, né? Você não vai chegar no supermercado e dizer, abre um pacote de massa que eu quero levar só metade. O Inmetro tem especificações, inclusive, sobre limite mínimo para a venda de produtos que justificam a produção dele. Por que uma lata de refrigerante ou cerveja tem 330 ml? São especificações até internacionais de uma venda mínima que justifica a produção. Se ele tivesse que fazer um material menor, proporcionalmente talvez virasse mais caro e ele teria mais dificuldades de vender. Claro que o mercado acaba um pouco orientando o consumidor a hábitos, né? A aceitar determinadas coisas. Mas você pode só vender dentro de um contexto de mínimo, né? Permitido, né? Dentro na própria regulamentação do Inmetro, entre outros órgãos. Mas tem outras situações que fogem disso, né? Que fogem, por exemplo, dessa venda mínima que justificaria o investimento e lucro do fornecedor, e que aí já entra na ideia da venda casada. Quer dizer, eu quero comprar um shampoo que está em promoção, mas eu só posso levar esse shampoo se eu comprar um pente. É claro que às vezes você tem promoção no sentido, quanto mais você compra, mais barato fica, né? Isso tudo bem, não há problema. Agora tem coisas que não se combinam e não fazem sentido, e aí fica muito evidente que o fornecedor está empurrando nas duas coisas, né? Chegou no STF, por exemplo, talvez exageradamente, o caso das pipocas em shopping, em cinemas, principalmente cinema de shopping. O sujeito ele quer entrar no cinema, mas ele comprou pipoca num outro lugar porque é mais barato. Lá no negócio de cinema é mais caro, etc. Paga royalties, enfim. E aí a administradora do shopping, em alguns cinemas, né, não queriam que o sujeito entrasse com comida de fora só podendo comprar dela. Isso já seria uma espécie de venda casada.
Porque não há sentido num filme você ter que associar isso à ideia de comida. É claro que é diferente de você ir num restaurante e querer levar a sua comida e a sua bebida, porque ali você vai para consumir isto, né? Ou numa balada você querer levar a sua bebida ao invés de beber a do restaurante, porque é ali que é o lucro dele. No cinema, o lucro principal é vender o ticket de cinema, o resto é complemento e não pode se obrigar, então, o consumidor a consumir a pipoca da administradora de cinema. Aí o STF disse que isso era uma venda casada, era inconstitucional. Então, o inciso 1 do artigo 39 diz isso: condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, limites quantitativos. Quer dizer, você é obrigado a levar 2, 3, 4, 5 volumes que não estariam dentro de uma ideia de um mínimo aceitável que justificasse, então, a produção pelo fornecedor. Aqui nós temos, então, um caso, por exemplo, de um seguro habitacional. Quando você faz um financiamento de imóvel, vulgo casa própria, esse financiamento ele tem que ter um seguro. Seguro esse que é ativado se o mutuário, o tomador do financiamento, morre ou às vezes até estica, perde emprego, sei lá. Mas em princípio, morte, né? Aí tem a cobertura desse saldo devedor junto ao banco pela seguradora contratada para acompanhar este contrato. Então, não é uma venda casada exigir um seguro habitacional. Até aí tudo bem, a lei até impõe isso. O que é tido como venda casada é o banco que te oferece o financiamento dizer que tu só pode contratar a seguradora dele. No fim, é o que o pessoal acaba fazendo, né? Porque a diferença de uma para outra talvez sejam valores menores, mas você teria o direito de pesquisar outros e poder trazer outros, caso você queira. Então, impor o uso dessa seguradora seria uma venda casada. Esse caso aqui, ele gerou muitas ações no passado, mas depois ele acabou sendo dissolvido pelo STJ no julgamento de um recurso repetitivo. Mas foi um período aí muito rumoroso, em que o sujeito comprava imóveis na planta, principalmente, e por venda direta, ele se deparava com o lançamento de uma cobrança de corretagem por parte daquele corretor de imóveis. Uma coisa é você ir numa imobiliária, falar com o corretor, ele te apresentar um imóvel, te interessar em comprar. Outra coisa é você ir num stand de uma empresa, não quer olhar muito, não quer muito papo, me dá o contrato que eu vou assinar, e aí você tem que pagar um corretor. Não, mas não tem um funcionário aqui da empresa com quem eu possa fazer direto o contrato sem o corretor. Não, você tem que contratar o corretor. E aqui tinha um convênio entre a CEF e o Sindimóveis, né, no sentido de obrigar a pessoa a pagar uma corretagem, mesmo que ela não usasse dos serviços de um corretor, porque ela já estava decidida sobre aquilo que ela ia comprar. E aí, então, tinham decisões mandando devolver o valor da corretagem, às vezes em dobro, né? Mas depois o STJ disse que, desde que fique claro no contrato, quem vende imóvel na planta pode cobrar a corretagem. Aí o sujeito não precisa contratar o funcionário dele, pegaria, teoricamente, um funcionário autônomo da imobiliária contratada para fazer as vendas. E tocava em cima do comprador o pagamento da corretagem. Uma outra aqui, interessante também, é a recusa em contratar. Artigo 39, inciso 2. Recusar atendimento às demandas dos consumidores
na exata medida de suas disponibilidades de estoque e ainda de conformidade com usos e costumes. Tem um caso aqui interessante que eu tive aí o privilégio de atuar, e que se tratava de um colega advogado, que uma parente dele pediu para ele assumir um financiamento de um carro, porque ela não tinha como comprovar a renda e outras coisas. Só que era uma parente, vamos dizer assim, confiável, uma parente que pagaria tudo direitinho. E ele disse, tá, pode usar meus dados lá. Faz o financiamento e a compra no meu nome e depois ali, né, a gente passa ali o carro pro teu nome e tu pega os boletos e vai pagando. Pega ali o conjuntinho de boletos e mês a mês tu paga. Daí tudo bem, mas aí o vendedor, né, do carro, da loja, da concessionária, ele disse que o banco que trabalhava com eles, né, na questão de financiamento, não negou o financiamento para esse colega advogado. E esse meu colega foi atrás do vendedor para saber o porquê. Afinal de contas, estava tudo bem. Ele não estava no Serasa, né, nem no SPC, comprovou renda e tal. Mas qual é o problema? O que houve? Aí o vendedor disse, o que houve foi que o banco disse que não emprestaria dinheiro para ti, porque disse que tu é advogado de consumidor. Aí ele disse, pô, aí eles me caiu os buteados do bolso, né, como se diz na gíria. O que tem a ver meus clientes comigo, né? Então eu defendo o consumidor, o mercado vai me isolar para todo ou sempre, né? Aí ele achou isso um desaforo e entrou com uma ação, pediu para entrar com uma ação por danos morais. Nem para forçar o financiamento, mas pediu para entrar com uma ação. Não sei como, mas o primeiro grau disse que o banco estava certo. Eles, não, o banco não é entidade altruísta e pode avaliar para quem ele vai dar crédito. Sim, mas uma coisa é ele ter problemas financeiros ou um histórico ruim, coisa que ele não tinha, ele era apenas um advogado de consumidores. Muitos deles reclamando e ganhando ações em cima de abusos cometidos por bancos. Aí se entrou no segundo grau, e o segundo grau reformou a sentença e disse, não, tem direito a uma indenização de 30 salários mínimos. Isso aí foi uma discriminação, até contra a liberdade de trabalho, contra o fato do sujeito ser advogado. E aí, enfim, acabou, então, revertendo por conta dessa negativa abusiva de concessão de crédito. Uma discriminação, retaliação. E pior é que na contestação o próprio banco confessou, não precisou nem de prova para dizer que havia negado pelo motivo do fato dele ser advogado de consumidor. Ele dizia, ao verificar que o autor possui dezenas de processos em face de várias instituições financeiras e tratando-se autor de profissional especializado em direito bancário, que possui escritório especializado em revisões de contratos idênticos ao que pretendia firmar, cujos clientes, utilizando-se do veículo disponibilizado, estão aí sem pagar, jamais deveria causar estranheza negativa da instituição em contratar com o autor. Então, advogado penalista é um sujeito com aptidão para cometer crimes, porque, enfim, trabalha para pessoas que são acusadas de crimes, então ele também tem essa aptidão. Se a gente for por essa linha aí, vai ser impossível a vida. Então, tem vários dispositivos aí da Constituição Federal que falam sobre punição de discriminação, livre exercício de trabalho, e que foram violados
pelo banco também na sentença, né? Acabaram não sendo observados. Outra aqui, outra prática abusiva, está no artigo 39, inciso 3º, que diz que é abusivo enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Serviços prestados e remetidos sem solicitação do consumidor equiparam-se à amostra grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Se o sujeito não me avisa nada e me dá algo para eu experimentar, eu não vou pagar pelo uso disso. Aqui temos, muito comum, né, no setor de telefonia, você está sendo cobrado por algo que você não solicitou, aquelas surpresas de serviços, que às vezes começa ali aos pouquinhos e depois vai tomando um corpo maior. Começa cobrando 2, daqui a pouco vai para 5, daqui a pouco vai para 10, até que o sujeito se dá em conta e se tu pede dinheiro de volta, eles ainda não te devolvem. Ainda tem mais essa, né? Então, quer dizer, é picaretagem pura. Fora o tempo que você perde para reclamar de tudo isso, né? Aí poderia entrar aqui danos morais também, ou o chamado danos pelo desvio produtivo. Ele podia estar descansando, trabalhando, e tem que ir atrás da empresa para ela resolver as picaretagens lá, ou a desorganização quase propositada, né, dos seus colaboradores. Temos também aqui práticas abusivas pós-contratuais, repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor, sair botando por aí dizendo, esse sujeito ele reclama muito, esse sujeito fala muito em CDC, quer dizer, se ele está dentro da lei buscando os direitos dele, né, não tem porquê, né, fazer isso com ele, né, ele está justamente exercendo a sua cidadania. É prática abusiva pós-contratual não fazer recall de peças em havendo defeitos de produto, né, verificados, deixar de chamar o consumidor para sanar os problemas do produto dele, deixar de repor peças no mercado, peças de reposição, pelo menos durante o tempo de vida útil do último produto vendido. Hoje eu vendi a última unidade do UP, não sei o quê. Então, pelo menos durante 5 anos, que é o tempo de vida útil de um carro no Brasil, você tem que ter garantia de que existam peças de reposição. Senão o sujeito não pode mais nem andar com o carro, né? Qualquer batidinha já era. Vai ter que comprar de ferro velho. Cobranças de consumo também, que nós vamos ver depois, né? Você não pode, no momento de fazer cobranças, expor o sujeito a ridículo. Imagina botar lá no Instagram, você me deve. Então acaba com o sujeito, né? Acaba com a moral dele. Além do 39, temos outras questões ali também falando de práticas abusivas, como, por exemplo, vender produtos impróprios ao consumo, que seria o caso de produtos com prazo de validade vencido. Não é prática abusiva quando eles fazem aquelas promoções do tipo, vai vencer daqui a 2, 3 dias e põe lá embaixo o valor. Aí tudo bem. Aí é negociável. Agora, vender fora do prazo de vencimento, aí já tenta até contra a saúde pública, né? Vender produtos deteriorados, alterados, adulterados, né? Quem sabe até produto pirata também, né? Produto pirata também é impróprio, né? Tem aí alguns órgãos batendo em cima, né, de sites aí como Mercado Livre, né, porque eles têm uma apuração melhor no sentido de evitar justamente venda de pirataria. Pirataria é crime, né, contra a propriedade industrial, intelectual, além de ser também um caso de sonegação fiscal. E eu não posso fazer com que o consumidor seja submetido a produtos piratas. Também é uma prática abusiva
não empregar componentes de reposição originais e novos. Embora, né, pode ser até que seja feito talvez um conserto com um produto com peças usadas, desde que isso seja avisado ao consumidor. Agora criaram aí uma nova modalidade de seguros, né? Inventaram, a SUSEP resolveu inventar um cenário diferente, repartindo um pouco mais os modelos de seguro de carro, e no sentido de permitir que consertos sejam feitos com peças usadas. O mercado de peças talvez esteja um pouco mais caro, né? Hoje em dia, qualquer batidinha, um carro, um conserto é um horror, né? E isso acaba refletindo no preço do carro também. Fora outras peças que tu nem tem aqui, né? Carros importados, aí tu depende de vir lá, tem esses cherry, né, da China e tal. Não sei como é que está o reabastecimento de mercado de peças de peças para consertos e revisão, né? Mas às vezes até carros da Volkswagen, né? A gente não consegue achar tão fácil determinadas peças, modelos novos sendo vendidos agora. E, claro, essas peças importadas com a parada das produções por conta do Covid, né? Essas fábricas tiveram que parar e também pararam por conta da falta de matérias-primas, né? Estavam deixando de fazer carros aí porque não conseguiam matéria-prima para fazer chip dos carros, né? Isso faz com que hoje o mercado de usados também esteja com valor muito elevado, né? Porque aumentou a procura deles. Hoje você vai comprar determinado carro numa concessionária, você chega lá, pede aí um modelo novo por exemplo, do Jeep Compass, é só para janeiro, né? Imagina você já começar a pagar agora um carro e aí daqui a pouco vai usar o seu carro na transação. Tu vai andar 5 meses tenso com o teu carro, né? Para não bater nem nada, porque ele vai ser moeda de troca, né? E aí tu paga agora para só daqui a 5 meses, né? Isso aí parece que o sujeito voltou no tempo, né? Quando entrou o plano cruzado no Brasil, isso no início da década, no meio da década de 80 lá, teve problemas de abastecimento com veículos, o pessoal estava comprando bastante, não tinha para todo mundo. Tinha gente que ia até para São Paulo, comprava um carro lá e trazia para cá e vendia com ágio aqui. Então, está faltando muita reposição no mercado. E aí vem essa ideia de fazer seguros cujo conserto possa ser usado com o conserto seja feito com peça usada, né? Mas eu acho isso meio perigoso também, porque daqui a pouco tu alimenta a indústria do roubo, né? Do roubo e do furto, porque aí tá valendo, né? Você furta e desmonta o carro e depois vende as peças para ferro velho, sei lá quem, porque elas vão poder ser usadas em consertos pagos por seguradoras, né? E aí quem é que vai fiscalizar a origem dessas peças? Elas vêm da onde? Vêm de carro acidentado? Né? Você aceitaria pagar um seguro que diz que o conserto do seu carro vai ser feito com peça de segunda e a origem dessa peça é um outro carro acidentado? Né? Você usaria um conserto de freio com freio recalchutrado? Eu não sei, eu acho meio frio isso daí. Eu não aceitaria, eu só aceitaria uma peça usada num carro se ele fosse um modelo já fora de mercado, mas, né, mais raro e tal, e aí realmente não tem onde tu conseguir outra coisa, e aí tu pega o que tem. Mas fora isso, eu não me sinto muito à vontade, né? Tá mais com cara de prática abusiva do que outras coisas. Depois eu vou falar de novo, mas só aqui mencionando, né, o caso da publicidade também. Publicidade enganosa é uma prática abusiva, né? Aqui nós temos também algo que não é muito difícil de ver até os dias de hoje. Você vai fazer um financiamento de um imóvel e a imobiliária, a construtora, diz que não, é certo que tu vai tirar o financiamento lá do banco,
não vai ter problema, vai ser tudo tranquilo. E aí tu vai lá e nada. E não é só naquele banco, é nenhum outro. E aí tu já pagou valores. E aí, no mínimo, tu quer o valor de volta, ou aqui condenaram a incorporadora a se tornar o agente financeiro. Então, tu vai financiar o imóvel para esse comprador dentro daqueles moldes de financiamento que vocês prometeram que ele obteria, por conta dessa publicidade enganosa. Depois nós temos a lei antitrust, né, já alterada. Ela tem ali uma série de práticas abusivas que são aplicadas entre fornecedores, né? E aí por isso que ela trata do problema da concorrência, né? Do direito da concorrência. Ali nós temos o artigo 21 dizendo que a prática abusiva é discriminar adquirentes ou fornecedores de bens por meio de fixação diferenciada de preços, ou condições de venda diferentes. Eu vendo meus produtos para ti, eu cobro menos, para aquele eu cobro mais. Claro, se aquele de que eu cobro menos comprar muito mais, ok, isso é regra de mercado. Agora, não sendo esse o caso, eu não poderia fazer isso, porque eu vou eliminar um dos concorrentes para dar vazão para aquele que eu cobro menos. Isso é anticoncorrência. Recusar venda de bens dentro de condições de pagamento normais. Venda casada também, subordinar a venda de um bem à aquisição de outro. Só compra isso se levar aquilo, né? Sem justificativa para que isso aconteça. Não há uma produção vinculada entre o produto A e o B, são coisas bem distintas. Isso também gera um cenário de práticas abusivas, mas aí punido por outra legislação, né? Mas também com cenários aí muito parecidos dos que acontecem na relação de consumo. Pergunto aqui de práticas abusivas, se alguém tem alguma dúvida. São cenários aí muito comuns de ocorrerem. Se não há dúvida nisso, nós entramos aqui num outro tema, e eu vou também abrir um slide tratando da questão de oferta e publicidade na relação de consumo. A oferta e publicidade na relação de consumo, vamos dizer, é tudo, né? Principalmente a publicidade. Um produto, um serviço sem publicidade, ele não vende, basicamente ele não vende. Pode ser que ele tenha aí um êxito muito bom de ter um chamariz já forte pela necessidade dele, mas dificilmente ele não vai ter alguma publicidade, seja mínima ou maior. Grandes marcas, grandes empresas gastam rios de dinheiro em publicidade, principalmente quando se trata de lançar produtos novos. Tem uma média aí que diz que a cada 10 produtos novos lançados nos Estados Unidos, 2 funcionam. Então, 8 não vão vender bem. E, claro que sobre esses 8 você fez publicidade. E hoje a própria ideia de publicidade, ela toma rumos diferentes, né? Principalmente com a pandemia. Você não encontra, pelo menos durante 2020, você não estava encontrando as pessoas caminhando por aí na rua, né? Então, sabe que a panfletagem, que ocorre muitas vezes nas sinaleiras, era um método interessante. Na verdade, interessante hoje é achar as pessoas no smartphone, né? No meio digital. E hoje você tem ajuda aí de várias outras questões. Você tem YouTubers, dos infantis aos adultos,
né, que vira e mexe fazem também um anúncio de alguns produtos e são uma espécie de celebridades, né? E quando vai ver, tem lá 1 milhão de inscritos, 2 milhões de inscritos, né? E muitas vezes não são pessoas que têm formação nenhuma, né? Não tem formação em marketing, em administração, de administração, não tem formação acadêmica, né? Nem de especialização, nem nada. Mas é um nicho que se abriu porque eles têm um poder de comunicabilidade muito bom. E eu até acho que nos dias de hoje ser youtuber, hoje mais do que nunca, né? Não é uma coisa que tenha começado agora, eu acho que youtuber já existe de alguns anos para cá. Mas hoje, ser um youtuber de sucesso é uma capacidade também diferenciada, porque o mundo está muito polarizado em vários temas, né? Aqui no Brasil, a gente está num atoleiro político, sem sentido nenhum, né? De brigas mais parecem virtuais e abstratas entre uma suposta direita e uma esquerda, enfim, com seus representantes. E aí, como youtuber, a primeira coisa que você tem que fazer é fugir desse tema, né? Qualquer pincelada que tu der lá, você já é cancelado, né? E aí já não é assim um cancelamento, quando é um cancelamento é 100 mil, 200, 300 mil, se você tem muitos, né? Então, você tem que evitar determinado tipo de exposição, tem que ser bem em cima do muro, para justamente não criar conflito nenhum, porque as pessoas estão no limite. Ninguém quer debater, mas todo mundo acha que que é dono de uma espécie de verdade. Então, críticas à parte, eu acho que youtubers são grandes malabaristas, né, para poder entrar nos meios e captar a atenção das pessoas sem criar uma exposição, sem mostrar uma ideologia. Acho que não é tem muita coisa de dentro da pessoa para ter essa capacidade aí. E eles também entram nesse jogo de oferta e publicidade, e a questão é a gente identificar no CDC se existem limites para isso ou não. Hoje você tem algoritmos, né? Aí vem também o Instagram. Instagram, você não chega a pagar o fluxo dele, ele começa a te passar mais, rodar mais na medida em que tu vai sendo acessado. E ele tem lá uns espaços, né? Reels, Watch, uma coisa assim, onde tu tem ali 15 segundos para lançar uma ideia e deu, né? Às vezes aparecem as pessoas ali dançando, pulando com uma música e isso já fica como mensagem sobre um determinado produto ou serviço. Bom, e o nosso CDC é da década de 90, né? Foi feito em 90, entrou em vigor em 91, nós não tínhamos internet ainda no Brasil, propriamente. Estava recém começando. E nem se imaginava em e-commerce. No mercado digital, que hoje aí, quem não entrou no mercado digital tá remando, está naufragando. Não tem como, né? Em vários setores, né? Principalmente com a pandemia. As pessoas não podiam ir em shopping, não podiam comprar em loja física, vai achar onde? No mercado digital. Então, teve muito investimento em cima disso. A oferta e a publicidade, né, elas parecem aí em momentos principalmente pré-contratual, elas estão no momento da captação, da chamada do consumidor para se interessar por algum contrato de aquisição de compra e venda, uma prestação de serviço. E elas estão vinculadas à ideia do dever de informação. Ela é o primeiro ponto de contato, então ela não pode promover uma informação abusiva, enganosa, né?
e tem que explicar o máximo possível para o consumidor poder ter uma liberdade de escolha. No Código Civil, a gente tem o que se chama de proposta. A proposta é vinculada para um sujeito, mais completa, mais detalhada, né? Demora mais tempo para levar a produção de um contrato. A oferta ela é massificada, você lança uma oferta no mercado para atingir 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas. Né? Você não tem limite, né, em termos de números para a oferta, então ela tem que ser o mais universal possível, né, dentro daquele nicho que você quer apresentar. Durante a execução do contrato, a informação também é relevante, né? O principal direito, né, do consumidor é a informação, né? É a principal defesa dele contra uma série de problemas, vícios, abusos, etc. E a informação, que é o conteúdo da oferta, é um direito básico do consumidor, esculpido ali no inciso 3º, artigo 6º, no qual se diz que a informação clara e adequada sobre os direitos e produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, preço, bem como sobre os riscos que apresentam, é esse direito básico que o consumidor tem acesso, deve ter acesso. Deve ser estimulado também a acessar isso, né? Não adianta dar um manual para ele de 200 folhas, que o excesso de informação é desinformação. O sujeito não vai perder tempo buscando ler um grande manual, ele se interessa por coisas rápidas, né? Jogo rápido. Como eu disse, né? Você pega lá esses videozinhos, stories, às vezes de Instagram, 15 segundos. O próprio sistema já tem um freio, que é para forçar a pessoa a entrar ali, não pensar muito e falar rápido o que tem para dizer. E é ali que tu conquista aquele que tu quer atingir, seja para fins comerciais ou para outros, né? E esse conteúdo da oferta e informação, né, como dever de informação derivado da boa-fé objetiva, ele representa o quê? Ele representa compartilhar o que sabe. Cooperar com o outro, tornar comum o que era sabido apenas por uma das partes. Exteriorizar o que estava interno. Ter uma simetria informativa. Olha, agora tu está sabendo tanto das matérias-primas que compõem meu produto, quanto eu próprio. É interessante você parar, eu acho isso bem bacana, buscar números desse ambiente, né, internet, né, para ver o que atrai mais as pessoas, principalmente na parte publicitária, né? Que tipo de mensagem. Um dos temas que são usados muito pela indústria e comércio, porque realmente chama atenção e as pessoas se interessam, e você como empresa, né, apresenta um certo certificado de moral e ética, né, vamos dizer assim, é preocupação ambiental. Mas se tu tem uma marca vinculada a uma ideia de preocupação, não digo a marca é uma proteção ambiental, mas se você consegue colocar uma ideia de proteção ambiental, você se preocupa com a proteção ambiental, e conseguir casar bem isso com a sua marca, isso é um trampolim para chamar mercado. E aí tem outros temas também, né? Discriminação contra a mulher, enfim, outras formas de discriminação na medida em que você se coloca ali como uma espécie de representante de defesa social, né, contra essas mazelas. Inclusive no ambiente, voltando para o ambiente ambiental, tem uma
tem uma expressão em inglês que se chama greenwashing. Seria uma espécie de lavagem verde, greenwashing. Daqui a pouco a sua empresa ela é um devastador natural do meio ambiente e tu vai lá e faz anúncios de algumas coisas bonitas que você investe para preservar então o meio ambiente. Exemplo, a Petrobras. A Petrobras tem as plataformas de petróleo, né, lá no meio do mar, enfim, barco e tal. É um poluidor natural, produz petróleo, o petróleo depois vira combustível fóssil, né, traz todo aquele problema, gás carbônico, etc. E daqui a pouco a Petrobras investe no projeto Tamar, tartaruga marinha. Aí tem lá na Praia do Forte, tem não sei o que aonde, né, põe as tartaruguinhas lá e tal. Faz todo um reforço em cima das tartarugas. Tá, interessante, né? Tem ajudado bastante as tartarugas, mas se for pensar a devastação que ela produz em termos de meio ambiente, aquilo ali é um 0,1%, né? Mas ela usa como marca, né? Como alguém que parece estar preocupado. Ou às vezes você não tem nada a ver com o meio ambiente, né? Daqui a pouco, não, o que você oferece não tem uma degradação direta, ou você oferece lá, eu faço hambúrgueres, né? Vou pensar uma cadeia internacional de hambúrgueres e começa a trazer lá nos invólucros a nossa marca preocupação ambiental. Mas eles nem têm vínculo com isso, né? Passaram décadas a fio sem mostrar um pingo de preocupação e agora vem essa ideia. Justamente o greenwashing greenwashing já é uma ideia mais de falsidade, no sentido de você se vincular a uma causa de proteção ambiental para poder vender mais, né? E isso eu acho abusivo, né? Você está abusando da boa-fé das pessoas. É diferente de você, por um insight, começar um projeto de longo prazo e investir nisso, porque realmente você está preocupado. E, claro, se você investe porque você está preocupado e isso te traz retorno, acho que é justo esse retorno. Outra coisa é você se aproveitar da ideia para fazer isso. Mas a proteção ambiental é realmente um grande chamariz para marcas e produtos, né, em termos mundiais. No nosso CDC, está ali que, dito no que trata de oferta, que artigo 30, toda informação ou publicidade suficientemente precisa veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato. Então, mais ou menos aqui o artigo 30, ele tem a ideia de prometeu, cumpriu. Você faz oferta prometendo algo e esse algo tem que ser atingido. Se não for atingido, a gente já começa a falar em publicidade enganosa. Tem alguma diferença de oferta para publicidade? No mercado, basicamente, a oferta já vem em forma de publicidade. A oferta é colocar de uma forma massificada um anúncio de um produto ou serviço, e já a publicidade é fazer isso de forma arrojada, de forma mais técnica, né? A publicidade é uma técnica de marketing, onde você contrata uma empresa específica para isso, né? Pagando mais ou menos, né? Quando você vê uma publicidade de uma grande marca, Samsung, né? Sony, Apple, e assim vai, você imagina que aquela publicidade que está rodando ali na TV, por exemplo, eu já não vejo mais tanto TV, né? Acho que hoje tudo é muito internet, muita rede social, mas você imagina quantos milhões não custou aqui? Quantos milhões não custou fazer aquela publicidade? Contratar o pessoal de filmagem, atores, etc., gráficos, enfim. É uma cacetada aquilo ali.
É muito caro. Mas é um caro necessário, né? Feito por pessoas ali também com PhD em Harvard, etc. Psicólogos também para estudar o ser humano, para ver que tipo de informação vai agradar ou não. Então, você está recebendo ali uma informação feita por grandes mentes, né, para poder lhe atingir. E é este momento de o consumidor, o fornecedor, ser sincero também, né? Tentar ser sincero e passar o máximo de informações e tentar ser o mais leal possível. Mas é uma concorrência bem desleal, porque ele tem todo um programa avantajado, com grandes mentes, para poder chegar em você, para poder chegar no consumidor. E quem não faz esse investimento, né, dependendo do setor, não vai vender, não evolui. O artigo 31 do CDC, quando fala em oferta, ele diz que ela deve apresentar informações corretas, claras, precisas, ostensivas, em língua portuguesa, sobre características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade, riscos à saúde, entre outros dados, ao consumidor. Não é só um cabedal de vantagens, né? Tem que mostrar também as desvantagens. E então, quer dizer, essa formação da relação de consumo, numa grande parte, ela começa, então, pela oferta, pela publicidade, né? E a primeira ideia é que elas sejam obrigatórias e aquilo que está sendo prometido já tem que integrar o contrato. Já faz parte dele. Olha, esse produto dura 6 meses. Então, isso já é como se fosse já o contrato, esses 6 meses. Na medida que tu firmar o contrato, aquilo ali já é uma cláusula. Sobre essa formação de contrato, né, na relação de consumo, então pegando aí a fase pré-negocial, pré-contratual, antes da assinatura do contrato propriamente, e que começa com a oferta e publicidade, pode ser até que não tenha, eu fui na venda da esquina comprar um salgado lá do sujeito, que publicidade que o cara da venda faz? Nenhuma, tudo bem, ali não tem, né, mas esse produto não é o nosso dia a dia, né? Não sei se vocês concordam, mas comprar um salgado no sujeito que vende na carrocinha na frente da PUC não é o nosso dia a dia. Nosso dia a dia é usar serviço de celular, usar serviço bancário, usar o seguro do carro, usar o plano de saúde, água, luz. Esse é o nosso dia a dia. Só nosso dia a dia é tratar como gigantes. É no supermercado, que já é um gigante, comprar outras marcas também que são muito grandes. Como é que uma informação vincula o fornecedor? Qualquer informação que ele lança no ar, ele tem que honrar isso, do mínimo ao máximo. Nos princípios dessa formação do contrato de consumo que estão lá, nessa parte pré-negocial, um deles, que é o princípio da vinculação da informação do fornecedor, ele exige 2 pressupostos. Primeiro, a vinculação. Se tu não vincular uma informação, tu não expõe ninguém, né? Tu guarda para ti. Agora, que tipo de informação é essa? Só pode vincular um fornecedor se ela for precisa, né? Senão ela vira o chamado puffing, alguns exageros de marketing, né? Tem lá uma pizzaria que diz o melhor sabor. Como é que você vai botar que uma pizza tem o melhor sabor? Ela pode ser uma pizza interessante para uma parcela de pessoas que são seus clientes. Aí você muda de bairro, vai para uma outra região, o pessoal já não gosta. Ah, não. Esse tipo de pizza aqui não agrada nesse bairro. Aqui esse bairro ele tem uma visão mais vegana. Aqui só interessa pizza de brócolis, pizza de chuchu,
Então, quer dizer, pizza de bacon já nem pensar. De calabresa também não. Então, quer dizer, é um enaltecer a questão, mas que cai num subjetivismo. Então, tu não pode querer punir uma pizzaria porque ela botou o melhor sabor. Agora, porque não tem uma precisão nisso. Agora, se você botasse a pizza mais barata da cidade, bom, aí você vai ter que bater a concorrência. Se para aquele tipo de pizza que você está oferecendo, pizza grande, família, com borda, sem borda, enfim, você diz que é mais barata, você atrai o sujeito que é mais barata. E aí você tem que honrar isso. Então, se ele disser, mas tem uma outra mais barata, tu vai ter que bater esse preço. Senão aí já é publicidade enganosa. Aí você já delimitou. Esse produto é o que tem maior durabilidade. Bom, então vamos comparar mesmo. Se pelo tempo de uso em relação a outros ele tiver menor durabilidade, devolve o dinheiro, porque aí você mentiu. O princípio da confiança entre a vontade interna, que eu estou pensando, e aquilo que eu declarei, prevalece ao consumidor aquilo que eu declarei, porque foi o tipo de informação que chegou a ele. Então, eu tenho que ter cuidado naquilo que eu monto para ofertar, porque se eu estiver pensando num outro resultado, e eu fiz o consumidor entender diferente, porque entre o que eu penso e o que eu declarei existe uma diferença, eu sou obrigado a cumprir o efeito da minha informação. Quer dizer, se a informação disse que eu daria o produto A de graça, mas não era bem isso que eu queria dizer, eu vou ter que dar o produto A de graça. Então, eu tenho que reformular minha forma de comunicação. O princípio da transparência, né? Não esconder, né? Dividir o que sabe. E quando alguém diz, compre isso e ganhe aquilo de graça. Oferta e gratuidade. Não existe produto... No mercado não existe almoço grátis. Isso é uma frase aí de décadas. Não existe almoço grátis. Qualquer coisa que ele diz grátis, o custo dela está embutido no preço do produto ou do serviço que ele te vende. Então, ele já fez esse cálculo. E ele está usando esse grátis para captar mais, para chamar mais clientela. É um custo absorvido pelo número de vendas que ele faz. Estacionamento grátis, corte de cabelo grátis. E se eu tiver problema na parte grátis, como uma vez teve lá, as pessoas contrataram a assinatura de uma revista da editora Globo, eu acho. E aí elas tinham direito a uma passagem pela Transbrasil. E aí a Transbrasil faliu. As pessoas foram atrás da editora dizendo, eu quero minha passagem. Mesmo que fosse anunciada de graça, que de graça não era, né? Eu quero a minha passagem. E aí a editora Globo diz, não, mas isso é problema da transportadora, não é comigo. Aí os caras colecionaram a ação judicial. E com razão. E as pessoas foram para cima para pedir aquele produto agregado que foi prometido e não foi entregue. Então, de graça, você está pagando de alguma ou de outra forma, direta ou indiretamente. Aqui também, isso aqui é muito comum com operadoras de telefonia. Né? Promoção fora de graça. Impossibilidade de uso regular conforme prometido. Promoção que permitia ligações gratuitas por 1 ano. Expectativa criada pela possibilidade de se comunicar gratuitamente e tentar-se diversas vezes sem conseguir completar a ligação e ao insistir novamente, no dia seguinte, nova frustração e daí por diante, angustiando o usuário que se vê diante de sentimento de ter sido enganado por empresa de porte que utiliza maciça propaganda nos diversos meios de comunicação para fim de cooptação de clientela. Dando moral, né? Dando moral por passar o sujeito para trás, né? Ou porque eles não queriam dar de graça, ou porque eles não tinham condições para tanto.
Será que é perdoável o erro na oferta? Acho que sim, né? O ser humano é falível, né? E às vezes ele não faz por mal, né? Mas depende de como foi esse erro, né? Temos aqui um case, ó. Vinculação. Erro evidente, preço irrisório de bem de consumo. Cupons de descontos indevidamente acumulados na aquisição de bens de consumo em face de evidente erro na oferta que importariam alienação de bens cujo valor somaria 1.350 por R$ 1.600. Um produto que custa 1.375, que está sendo anunciado por R$ 106, é basicamente doação. Você está doando, está cobrando menos de 10%, você está doando bem. Pode ser que na hora de redigir a publicidade saia um erro ali. Claro, às vezes acontece também na malícia. Você forja um cenário para depois dizer que não, foi um erro e tal. Né? Se, era 1.375, estava sendo vendido por 1.200. Tu vai vender por 1.200. Agora, quando é muito discrepante, né, para não fomentar um enriquecimento sem causa, né, e sendo um equívoco bastante visível, aí o fornecedor tem o direito de provar esse erro. E se você errou panfletando na rua, você tem que ter a sanação disso. Tem que panfletar na rua também, dizendo depois que houve um erro na primeira oferta. Aquele mecanismo que você usou para divulgar, você tem que usar para falar do equívoco, né? Porque aí você compensa, né, o erro pelo conserto. Aqui também tem um outro. Aqui diz que o consumidor recebeu em sua casa o panfleto com oferta, também em sua casa deveria ter recebido o aviso de erro. Então, quer dizer também que é uma obrigação, uma vez verificado o erro, você tem que buscar sanar pelo mesmo caminho pelo qual você verteu o erro. Existe também o dolo bônus, que é parecido com um puff, né, que eu havia falado para vocês, é o dolo tolerado, um exagero. O sujeito diz, olha, essa máquina aqui é de uma outra marca, mas funciona como uma Brastemp. É aquela conversa de vendedor. Né? Esse produto aqui é muito bom, etc. Não são coisas muito específicas, assim, mais é no ar, né? Mas é uma estética para enaltecer algo, né? Exagerando um pouco, né? Digamos que o sujeito comerciante for absolutamente sincero, começar a falar dos problemas do produto, talvez ele não venda nada. Então, ele acaba focando dos benefícios do produto. Mas um bom comerciante até pode dizer, olha, tem aquela marca lá, mas aquela lá o pessoal costuma reclamar bastante. E essa aqui, isso é mais caro, mas não temos indicativo disso. Isso faz parte, né? Você tem várias linhas ali, umas mais em conta, outras nem tanto. E aí você refere, olha, eu vou te dizer a minha experiência, eu acho que essa daqui é melhor do que a outra. Agora, pegar a outra, né, e forçar a dizer, não, é igual àquela outra, se você não responder judicialmente, você vai acabar sendo excluído do mercado pelos próprios consumidores. Né? Hoje nós temos aí sites aí, como Reclame Aqui, enfim, onde as pessoas colocam lá algumas coisas ali sobre os sujeitos, né? Sobre quem vende, enfim, etc. Aqui nós temos um caso, veículo furtado equipado com trava de segurança, propaganda enganosa. Um outro detalhe aqui, o nome correto é publicidade enganosa, não propaganda enganosa. Propaganda é propaganda governamental, educacional. Publicidade é tudo que é feito com o vínculo de vender, promover a venda, dar lucro. Publicidade é mercado, propaganda não é mercado. Então, o correto seria publicidade enganosa, mas eu tirei da ementa, né? Aí veio assim.
A propaganda enganosa somente se caracteriza quando o consumidor é induzido em erro ou omite algo relevante. Então, quer dizer, você pode enganar o consumidor criando uma suposta eficácia de um produto, eficácia essa que não existe. Isso é quase um estelionato. Ou omitindo, dizendo que, deixando de, pelo menos, informar algumas questões importantes com dados sobre o uso do bem ou restrições de uso. Tinha aí um aparelho de celular, acho, não me lembro qual era a marca, que mostrava as pessoas tirando foto dentro d'água. Aí, claro, o pessoal comprou e foi mergulhar, e aí o aparelho teve problemas. Aí eles diziam, não, mas ele era só para tirar ali dentro d'água, ali bem rasinho. Mas não foi essa ideia que tu passou, quer dizer, tu não disse isso, tu disse que ele funciona dentro d'água, mas tu não disse que ele, a partir de 2 metros, 1 metro, ele já começava a não funcionar. Então, tu induziu as pessoas a comprarem por causa disso. Talvez se fosse só para botar ali na beirinha, ninguém ia comprar, não ia pagar mais. O fornecedor de trava de segurança vincular não pode ser responsabilizado pelo furto do automóvel porque é inexistente quaisquer garantias dispostas na publicidade de que o automóvel permanece completamente suscetível de ser subtraído. Quer dizer, use minha trava e nunca seja furtado, e isso é uma publicidade enganosa. Agora, use minha trava e evite furtos, né, ou reduza, aí já é outra ideia. Cláusula contratual que libera fornecedor da vinculação dele à oferta ou publicidade é considerada cláusula abusiva e nula. Prometeu, cumpriu. Silêncio do consumidor. Silêncio do consumidor também não pode, de regra, ser tido como aceite. Quer dizer, eu mando um produto, não falou nada, aceitou, não. No princípio, tu está até na esfera da amostra grátis, dependendo do caso. Então, silêncio do consumidor não significa a aceitação acerca de valores e da contratação. Por isso que quando o pessoal liga, essa ligação está sendo gravada para realmente não ficar ali com a comprovação de que o sujeito queria fazer um negócio. Consequências à oferta. Primeiro, a obrigatoriedade. Prometeu, cumpriu. O artigo 35 do CDC diz que o consumidor pode, alternativamente à sua escolha, exigir o cumprimento forçado da obrigação. Então, tu vai me vender pelo preço X que tu havia prometido, ou com as características que tu prometeu. Se tu não tem mais ele, me manda um outro equivalente. Ou, se eu já fiz o contrato, eu quero a rescisão dele, com a restituição de tudo que eu paguei e eventuais perdas e danos que eu sofri na aquisição desse produto, na compra dele. E ainda eu posso pedir essas medidas com um liminar também. Quer dizer, eu quero forçar ao sujeito cumprir uma publicidade que eu tenho ali em mãos, eu já peço uma liminar, já no início da ação, com multa processual por atraso contra aquele fornecedor que se nega a cumprir essa oferta, essa publicidade. E sobre a publicidade no CDC, nós temos o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que diz o seguinte: publicidade é toda atividade destinada a estimular o consumo de bens e serviços, bem como promover instituições, conceitos ou ideias. Propaganda não tem cunho de venda, não é mercado. Publicidade, sim. Publicidade sempre foca o lucro. Nós não temos um órgão regulador oficial de publicidade, temos uma entidade privada chamada Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que recebe aí denúncias sobre publicidade abusiva, enganosa, e ele não tem um poder de sanção, lançar uma multa, impedir que uma publicidade seja vinculada, mas ele faz um parecer criticando aquela publicidade e isso depois pode afetar o próprio publicitário no sentido de ele perder mercado, por conta dessa crítica dos seus pares.
Não é um órgão oficial, é um órgão privado, que tem lá também sua demora de reação. Quando você vai punir uma publicidade, você tem que ser muito rápido, uma liminar tem que ser muito rápido, porque se você ainda vai fazer ação, vai pedir a liminar, daqui a pouco aquela publicidade já se esvaiu. Ela é feita para durar 5 minutos, quer dizer, para durar daqui a pouco 5 dias, 1 dia, 2 dias. Na publicidade e oferta não é uma coisa que tu faça agora, daqui a 3 meses vai estar rodando a mesma coisa. Ela tem um tempo de vida muito rápido, muito efêmero, né? E é nesse período curto que ela tem um poder de gerar prejuízos e uma devastação, induzindo as pessoas ao erro, a comprar coisas a partir de uma ideia que depois não se concretiza. O que acontece? Toda vez que você pensa em restringir a publicidade, o pessoal da área e fornecedores vão argumentar, com base na Constituição Federal, que você está violando a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um direito fundamental que ficou muito sagrado entre nós por conta da ditadura de 64. A primeira coisa que a gente pensou ao eliminar ela é a liberdade de expressão. As pessoas são livres, né, para se manifestar sobre ideias, não para ofender. Aí é diferente, né? Hoje está muito em voga esse debate, né? Esses limites da manifestação, principalmente em rede social. E também a própria questão aí das fake news. E aí alguns querendo criar restrições, o governo está querendo liberar algumas outras coisas dentro da ideia do marco civil na internet. Né? E hoje tem as fake news que induzem o sujeito a erro, né? Você pega imagens e mistura e já promove um debate ideológico. Então, a informação hoje é algo que ficou aí bastante complicado aí dentro desse contexto, né? E aí já nós estamos repensando limites. Mas a publicidade, ela entra nesse plano e dizem que eles dizem, não, eu tenho o direito de divulgar minhas ideias, inclusive mercadológicas. Toda vez que você tenta restringir, você entra em choque com isso. Mas tem algumas decisões, né? A primeira ideia é que o que foi prometido na publicidade se torne depois objeto, conteúdo do contrato, que você possa obrigar essa promessa feita pela publicidade. Não, talvez rescindir um contrato porque aquilo que foi prometido não foi cumprido. E a publicidade, ela não tem limite, né? Ela é massificada, enfim. Né? Então, esse é o maior problema dela, né? O controle dela, e ela não tem nem fronteira, né? Se ela está na internet, tudo que está na internet não tem fronteiras. Né? E aí nós temos princípios que regem ela. E um primeiro princípio, só para o final da aula aqui, é o princípio da identificação da publicidade. Artigo 36 do CDC. Por uma questão de lealdade, o consumidor tem direito de saber que ele está sendo exposto a uma publicidade. Eu me lembro de um programa mais antigo, que me chama mais atenção, que era Os Trapalhões. Né? Eu denuncio um pouco a minha idade. Eu gostava bastante. Eles tinham momentos de publicidade bastante recortados. Assim. Daqui a pouco você tinha ali um bloco de coisas que apareciam, e antes de dar o intervalo, vinham ali 3 blocos, 2 blocos com atores globais também falando sobre um determinado produto. Yakult, margarina, mas era um bloco específico daquilo. Até aí nós temos uma ideia de lealdade. O que é desleal é a chamada publicidade subliminar, aquela que você não identifica que você está sendo exposto. Aí você tem, no cinema é muito comum isso, né? A pessoa passa ali com uma garrafa de cerveja na mão, com a marca da cerveja, uma Coca-Cola, você sai do filme e vai beber uma Coca-Cola. Um dos filmes que mais fez isso, né? Que eu vejo é De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro é publicidade escancarada da Calvin Klein. O sujeito, né, o protagonista, acabava recebendo o nome de Calvin. Nike, né, ele estava lá no futuro, 2000, não sei quanto, ele botava um tênis, que o tênis entrava natural, nem precisava
fechar cadarço nenhum, aí vinha a marca Nike, Pepsi, chegava num lugar, eu quero uma Pepsi Diet e tal, a 1000 rodando por aí, né? Entre outras marcas, né? Daqui a pouco ele passava ali, vinha um caminhão com uma marca escrita e passando. Então aí é uma publicidade subliminar escancarada, né? E que fica alojada no psiquismo do sujeito, e ele sai ali do cinema com vontade de comprar aquilo, principalmente se for na área de alimentação. E isso é uma deslealdade. Mas, enfim, temos outros cases aqui, né, outros princípios que nós vamos explorar ainda, é um tema muito rico, e vamos deixar isso, então, para a próxima aula, para continuar falando, então, de publicidade, né, e seus contornos na relação de consumo. Agradeço a atenção de todos, um bom fim de semana, um bom resto de semana a todos, bom feriado aí também. Segunda nós temos o feriado da Revolução Farroupilha e ficamos em contato, qualquer coisa também me mandem pelo Moodle, perguntas, dúvidas que nós respondemos. Um abraço a todos e até mais.